Tá, como eles guardaram? Tendo pouca força, resistindo. Foi assim que eles guardaram. Está no versículo 8, 2 versículos antes. E Jesus está usando essa mesma lógica. Vamos analisar o texto. Você tem razão, o texto lá é da hora. É verdade mesmo. Cadê? Deixa eu achar aqui o texto. Eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo mundo. Agora, o que o olhar do pré-tribulacionista parece que não é treinado para ver. Então, vamos lá. Primeiro, essa é uma carta a uma das 7 igrejas. É a última? Não. Tem mais coisa pela frente. Essa é a primeira informação. Segunda informação. O texto começa assim: assim como você me guardou, eu também te guardarei. Assim como você guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei. Vamos ver como é que eles guardaram a palavra da perseverança? Porque esse é o contexto imediatíssimo, né? Então, vamos lá. Ele diz assim, ó, versículo 8. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que tendo pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Do que ele está falando? Está falando de um tipo de perseguição onde a igreja de Filadélfia, com pouca força, tendo dificuldade, guarda a palavra. Então, assim como você guardou a palavra da minha perseverança, eu vou ler o 9, então, para ter o efeito contexto, né? Eis que farei alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, mas não são, mas mentem. E eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora. Só que da hora do quê? Da grande tribulação? Não. A palavra tribulação nem sequer aparece aqui. Diz assim: eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar. O assunto aqui é sobre tentação. Assim como Jesus disse, ensinou a gente a orar, falando para... Peraí. Quando a gente... não nos deixe cair em tentação. Aqui, esse assunto ganha um outro sentido, um sentido mais amplo, mais profundo. Quando ele fala o seguinte: eu te guardarei da hora da tentação. Então, ele vai te guardar da tentação que há de vir sobre todo mundo. E eu concordo que essa tentação que há de vir sobre todo mundo pode ser, inclusive, lá na escatologia final, né? Por exemplo, a ideia da marca da besta, tal. E aí ele está dizendo assim: eu vou guardar você da tentação. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra. Porque guardar no vocabulário de Jesus não é a mesma coisa de tirar. Eu posso mostrar isso para você. Parece que você está estudando grego, isso é muito bom. Então eu posso mostrar isso para você, que já sabe um pouco de grego. Na fala do Senhor Jesus. Então, abre, por exemplo, em João capítulo 17, versículo 15. A construção verbal é exatamente a mesma. Então, vamos lá. O autor é o mesmo, que é Jesus, né? Quem está falando aqui é Jesus de novo. E ele diz assim, ó: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Quer dizer, então Jesus, depende da versão, né, fala os livros do mal. Aqui, guardar a pessoa não significa tirá-la do mundo, no próprio discurso de Jesus. E eu estou obedecendo as regras do texto grego, porque aqui nós temos o mesmo Jesus falando. Então, vou colocar aqui Mateus, né? João, né? Eu vou tentar achar em grego. João, capítulo 17, versículo 15. Em português dá: não peço que os tires do mundo. Em grego, outerotorrina ares autos
ectocosmos, alhina tereses, que aí vai repetir essa mesma palavra lá também. Autos ectoponerou. Eu não peço que você... ele está falando com o pai. Pai, não precisa tirá-los do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que o guardes do mal. É exatamente a mesma construção. Só que aqui está claro que guardar não é tirar. Voltando lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, você trabalhou bastante a ideia do da hora e não na hora. E é da hora mesmo. É da hora. Da hora que virá, né? Deixa eu achar aqui de novo. Guardarei da hora da provação. Só que a palavra aqui não é tribulação. A palavra é peirasmos. E essa palavra peirasmos, sempre na Bíblia é tentação. Não vos deixei cair em peirasmos. Quem que defende, protege o crente para não cair em peirasmos? Ele ensina a gente a orar: Senhor, não nos deixe cair em peirasmos. Então, sempre a palavra dele é tentação, que há de vir sobre toda a terra para tentar. Para tentar. Pode ser sob a marca da besta, aceitar ou não aceitar? Pode ser, mas Deus está dizendo que ele vai guardar a igreja dessa tentação. Ele vai guardar a igreja da tentação. Agora, não está dizendo guardar é uma coisa, tirar é outra coisa, é outra construção, é outro esquema. E para isso eu trato com você João 17, versículo 15, onde Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que o guardes, que é o mesmo verbo aqui, terel, guardes do mal. Guardar aqui não é tirar. Deixa ele no mundo. E Jesus, na construção, ele fala assim, não é para tirar, é para guardar. O que ele prometeu lá em Apocalipse? Tirar ou guardar? Assim como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também, terel, a mesma palavra, guardarei você. Do que? Da tentação. Guardarei da tentação. O olhar pré-tribulacionista é treinado para ver tribulação, na verdade, grande tribulação no lugar da palavra tentação. César, esse é o problema. Tem um texto que está em Atos 11, 27, que diz, naqueles dias, 27 e 28, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito Santo que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. E a palavra lá, e todo mundo, é holos oikoumene, que é a mesma que aparece lá em Apocalipse, ou seja, não é global. Como essa fome não foi global, foi dentro de um espaço do império, mas não global. Bom, vamos lá. 974174129, e eu vou pro próximo, mas só assim, sabe? Você ouviu meu argumento, meu irmão? Ok. Tenta ouvir isso novamente, desapaixonadamente. Desapaixonadamente. Sem paixões, sem predileções e tal. Será que a palavra guardar significa tirar? Tem algum momento onde a palavra guardar significa tirar a pessoa? Tem algum momento onde a palavra peirasmos do grego, ela signifique a grande tribulação? Entende? Então, ouça esse argumento, ouça novamente a minha resposta, mas tenta fazer isso desapaixonadamente, porque assim, quando eu falo assim, por exemplo, Jesus está dizendo assim como você me guardou a minha palavra, eu também vou te guardar. Do jeito que você guardou a minha palavra, eu vou te guardar. Como eles guardaram? Tendo pouca força, resistindo. Foi assim que eles guardaram. Está no versículo 8, 2 versículos antes. E Jesus está usando essa mesma lógica. Só que quando eu falo isso, o pré-tribulacionista que é treinado para se autodefender o tempo todo, quando o assunto é esse, ele já fica tentando desmerecer a mim, tentando desmerecer qualquer coisa que eu fale sobre isso. Então, é muito difícil passar esse escudo.
É muito difícil transpassar essa camada onde você não está querendo ouvir. Até, César, porque Você não está com vontade de ouvir. Até porque algumas traduções da própria Bíblia Almeida, que se tornou a Bíblia mais usada por nós, né, na língua portuguesa, elas foram editadas por editoras pré-tribulacionistas. Também que nessas revisões já colocaram palavras que encaixam melhor com essa visão interpretativa. Visão. Mas tenta pegar, quando a palavra terel aparece lá na construção de João, capítulo 17, que eu falei, vê se tudo isso que eu estou falando é uma verdade. Porque se for uma verdade, está resolvida essa questão.